Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá bom? Agora nossas aulas vão estar disponíveis lá pelo Cubos, né? A nossa plataformazinha que a gente vai utilizar para ter as aulas, né? Aí no decorrer da pandemia, né? Nas aulas à distância, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando das aulas, tá? Se vocês tiverem algum problema em relação às aulas, dúvidas, estou disponível no WhatsApp, tá? A plataforma Cubos é nova para todo mundo, a gente nunca tinha utilizado, né? Foi uma sugestão aí da professora Rochelle, né? Da diretora Rochelle, tá? Então, aos poucos nós vamos aprendendo, né? E vamos conseguindo utilizar. Quem tiver dúvida, eu vou estar disponibilizando o vídeo tanto no YouTube como lá na plataforma, tá bom? Porque assim, eu disponibilizo no YouTube e lá eu só jogo o link lá na plataforma e vocês conseguem acessar, tá, pessoal? Dando continuidade aqui à nossa aula, tá bom? A gente viu nas últimas aulas, eu apresentei para vocês alguns tipos de computadores que a gente utiliza, né, ao longo aí da história da informática que a gente utilizou e a que a gente utiliza até hoje, né? É interessante, pessoal, que vocês conheçam, tá, a história da informática, como se deu, como foi criada, né? E para a gente não se atentar tanto a isso agora, né? Eu vou apresentar para vocês também alguns personagens da história da informática que são importantes, tá bom? De início, a gente vai ver alguns computadores que eu apresentei lá na evolução, lá na história lá para vocês, né? Alguns computadores, os tipos de computadores, né? Mas é porque faz parte aqui. Eles ficaram conhecidos por conta da grande criação, da grande invenção, né? Em sala, pessoal, em sala, eu falei, né? Lá do nosso amigo Blaise Pascal, né? O Blaise Pascal, pessoal, lá em 1642, né? Ele tinha o pai dele era coletor de impostos. Eu contei essa história lá para vocês na sala de aula, né? E o pai dele era coletor de impostos, fazia muitos cálculos na caneta ou no lápis, não sei como era. Mas ele fazia muitos cálculos, né? Então o Blaise Pascal, ele notou essa dificuldade aí do pai dele, né? De fazer os cálculos e tudo, né? Então ele criou, né, essa parte aí de uma calculadora para o pai dele, né? Tendo em vista aí, pessoal, que computação, né? Computação. O que é que significa a palavra computação, né? Calcular. Significa isso. A pessoa perguntar, o que é computação? Vocês dizem, é calcular. Toda máquina que faz cálculo, ela pode ser chamada de um computador. Exatamente. Toda máquina que realiza um cálculo, ela pode ser chamada de um computador, porque ela está computando, está calculando dados, né? Só que aí existe uma grande diferença, né? A máquina aqui do Blaise Pascal, né, que ele criou para ajudar o pai dele, né, realizava apenas duas operações. Então, nem se compara com o computador de hoje, né? Mas é um computador. Por quê? Porque ela realiza cálculos, tá bom? Então, o computador é conhecido, né, por realizar diversos inúmeros cálculos. Essa do Blaise Pascal, que lá em 1642, né, uma grande invenção, né, ela realizava apenas dois cálculos, né, que era para ajudar o pai dele, somar e subtrair, né? Depois veio a criação do ábaco, pessoal, essa figurinha aqui, né? Ela era utilizada, né, totalmente à mão, né? Você pode ver que não tinha nada mecânico nela, né? Ela era utilizada aqui para realizar cálculos também, tá? O ábaco era utilizado para realizar também cálculos. Mas o do Blaise Pascal também ficou muito bem conhecida por conta daí de toda a necessidade que ele sentiu e tudo, né? Para criar para o pai dele, tá bom? Então, é isso. Computador significa, né? Computar, calcular dados, né? E por isso que a gente costuma dizer que os computadores foram inventados lá nos inícios com a necessidade do ser humano em calcular, né? O ser humano sentia a necessidade de calcular como o Blaise Pascal sentiu, o pai dele fazendo inúmeros cálculos, né? E ele sentiu essa necessidade, tá? Depois, pessoal, já pulando aí alguns anos, né?
a gente tem que lembrar do nosso grande amigo Charles Babbage, que ele é muito importante, tá? Na história da informática, tá? O Babbage, ele criou a máquina analítica, tá? A máquina analítica, né? Ela não foi finalizada, tá? Ele não concluiu ela. Porque ainda como é que eu posso dizer para vocês? Ele sentia, quando ele começou a fazer a máquina, que alguns componentes que não tinham, né? Mas assim, pessoal, a estrutura que ele utilizou, né? A estrutura de computador que ele utilizou lá em 1823, né? O projeto que ele fez, né? Que ele fez um projeto, né? É utilizado até hoje, pessoal. É utilizado até hoje, para vocês terem noção, né? Então esse cara é muito importante. Ele é considerado, o Babbage, o pai da computação, né? O pai dos computadores é o Babbage, tá? Depois, o Hollerith, né? O Hollerith, ele ficou conhecido porque ele utilizou, né, a primeira, como é que eu posso dizer? A primeira técnica, né, de computadores que funcionassem sozinhos, vamos dizer bem assim, né? Porque a calculadora, ela funciona sozinha, funciona. Mas é necessário que você realize ali os números e cálculos e tudo direitinho, explique qual é o cálculo, né? Já a máquina do Hollerith aí, né? Ele colocava apenas o cartão perfurado e ela fazia, né, todo o processo, né? Ela fazia todo o processo, que é aqui, né? O nosso amigo Hollerith aí, né? E o cartão perfurado que ele colocava dentro da máquina, né, pessoal? Esse cartão perfurado, ele foi utilizado para tabular o censo lá dos Estados Unidos no ano de 1880, tá? Depois, né, de muito tempo, aí foi tendo a evolução dos computadores, né? A gente volta a falar do grande ENIAC, pessoal. O ENIAC é muito importante que vocês coloquem na cabeça de vocês, né? Qual foi o primeiro computador programável a ser criado? ENIAC, tá bom? O ENIAC, né? Por quê, pessoal? A gente sabe que nas décadas de 90, né, no século passado, né, existiam muitas guerras, né? Tiveram as guerras, né? E o ENIAC, ele foi criado justamente, né, para calcular lá o bombardeamento lá das guerras lá, né? Não é interessante, né? Não era interessante para quem foi criado, mas infelizmente, pessoal, a evolução de armamentos, de bombas, de computadores veio através dessas guerras, né? Porque o ser humano sentiu a necessidade de se melhorar, né? De ficar melhor do que o seu oponente, né? Então eles criaram aí o ENIAC lá em 1946. Para vocês terem noção, ele pesava 30 toneladas, ele tinha 18 mil válvulas, que a gente vai ver na próxima aula, e ele precisava de uma sala de 180 metros quadrados. É muito grande, pessoal. É muito grande, tá? É uma coisa fora do comum. Inviável totalmente para os anos de hoje, né? Tá aí a foto do ENIAC. Olha esse tanto de cabo. Olha o tamanho desse computador. Isso aqui tudo é um computador. Ó, ele não cabia numa sala só. Ele tá ligado aqui com outra sala acima. Vocês estão vendo? Fora do comum, né? Fora do comum. Então, a nossa aula de hoje é isso, pessoal, tá? A nossa aula de hoje é isso. A gente só ia ver aqui, basicamente, alguns computadores que marcaram a história da informática, né? E alguns personagens, né? Vocês estão fazendo as aulas, os exercícios. Eu estou disponível, tá? Para tirar dúvidas. As nossas aulas são curtas, porque informática, pessoal, informática é uma sequência, né? E se a gente tivesse em sala, a gente estaria assistindo alguns vídeos, alguns filmes, tá? Nas próximas aulas, eu vou tentar selecionar alguns vídeos para vocês, tá bom? Alguns vídeos que vocês possam assistir e se interter aí na nossa aula de informática, para não ficar essa coisa chata só, coisas teóricas, né? Para ficar uma coisa mais interessante, tá? Então, eu estou utilizando agora outro aplicativo aqui, que é o OBS Studio, tá? Bem interessante, tá bom? Aqui a gente tem a opção de, por exemplo, quando a gente for ter aula online mesmo, né? Online, na verdade online, que eu preciso aparecer aqui, né? Até porque nossas aulas eu não apareço, porque eu gravo
é a parte do slide, né? Então, aqui, ó, quando a gente for ter alguma aula, né, eu posso colocar aqui na webcam, né, e a gente gravar as aulas aqui, posso mostrar algum componente, se for necessário, alguma coisa, né, nas nossas próximas aulas, né. Então, a aula disso é hoje, eu vou postar essa aula lá no Cubos, no YouTube, e vou enviar o vídeo aí para vocês, tá bom, pessoal? Estou à disposição via WhatsApp no horário da aula. Tchau e até a próxima aula.